capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quero lembrar os irmãos que o conselho agendou uma reunião para o dia 11/4, às 9 horas aqui no templo. Se alguém tiver alguma pauta, quiser alguma sugestão, tiver alguma reclamação, pode encaminhar para qualquer um dos membros do conselho, tá bom? Dia 9/11, às 9 horas da manhã aqui no templo. Efésios capítulo 4, verso número 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós buscamos a Tua presença, invocamos o Teu nome, momento de reflexão, de meditação. Tenha misericórdia, Deus, da minha vida, abençoa o meu coração, abençoa toda a igreja, edifica o Teu povo, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos então, nesta noite, dar início a essa série de sermões, Deus e eu, e a unidade cristã. E hoje nós vamos falar da necessidade da unidade. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Nós podemos pensar primeiro e encontrar a melhor definição do que vem a ser a unidade. Os nossos dicionários, eles vão traduzir, essa palavra unidade, ela tem origem no termo latim, unitas, e designa a qualidade do que é único ou indivisível. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus, pelo poder do Espírito. Nós abraçamos a fé, nós nos achegamos a Deus para desfrutarmos desse ambiente de uma mente só, pelo poder do Espírito. Nós não podemos produzir unidade, mas apenas mantê-la, lutar, para que ela seja real na vida, no cotidiano da igreja. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar desse planeta, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados ao corpo de Cristo pelo poder do Espírito. Como nós já definimos que a igreja é formada por todos aqueles que creem em Cristo, seja onde for. Mas o perigo que ameaça todas as igrejas saudáveis é a desunião. E é isso que nós precisamos refletir e precisamos pensar de vez em quando. E essa é uma oportunidade que nós vamos ter nesse mês de refletir sobre a unidade cristã. Ninguém pode destruir o fato de que pessoas que creram em Cristo foram adotadas na família de Deus, nasceram do Espírito, foram seladas pelo Espírito e batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito. São um só em Cristo. Ninguém pode destruir isso. Essa é a unidade da igreja. E essa é a definição de unidade cristã.
Porém, essas mesmas pessoas podem quebrar essa comunhão como os membros de uma família que, em vez de viver em amor, vivem brigando entre si, deixando de desfrutar da alegria, da comunhão fraterna, de uma convivência harmoniosa. Assim é a igreja, nós somos chamados da família de Deus. Fato é que muitos ambientes fraternos, muitas casas, às vezes estão muito mais apegadas à desunião, às intrigas, do que ao desfrute de uma comunhão intrínseca, selada pelo amor fraterno, pelos laços, vínculos fraternos. Então, quando os crentes cristãos vivem brigando e falando mal uns dos outros, isso, irmão, certamente é um espetáculo lamentável e vergonhoso diante do mundo. O mundo que desonra a Cristo e desonra a igreja. Então eu costumo dizer que nós, como igreja do Senhor, nós não precisamos falar mal uns dos outros. O diabo já tem muita gente fazendo isso. Nós precisamos lutar por essa mente unida nos mesmos propósitos, no mesmo Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz um apelo à unidade aqui nesse texto. Ele mostra aqui essa unidade divina, essa unidade cristã, que não implica necessariamente em uniformidade, ação que só tem uma forma, falta de variedades. Não, nós somos um povo, nós somos gentes diferentes, culturas diferentes, estados diferentes, jeitos diferentes. E o ensino das Escrituras é que vivenciemos a unidade na diversidade, na pluralidade dos dons e chamados. Se nós somos chamados para servir a Deus, cada um de nós temos variedade de dons, temos diversidades. E nós precisamos reconhecer a importância dessa diversidade, que nos leva a uma obra mais excelente, menos intriga, menos confusão. As nossas diferentes habilidades e capacidades cooperam para um melhor serviço a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Nós estamos servindo ao mesmo Deus, nós vamos defender isso daqui a pouco. Nós estamos unidos pelo um só batismo. E essas diversidades, elas somam, né, e contribuem. Elas somam e elas não dividem uma igreja, um rebanho, uma noiva, como é estabelecido na Bíblia, a igreja do Senhor. Então, todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados nesse sangue precioso do Cordeiro, fazem parte dessa bendita família de Deus. Irmãos, isso é um privilégio enorme. Domingo passado nós terminamos aqui a nossa temática falando de um povo que diz a Bíblia que é exclusivamente de Deus. E Deus não divide o seu povo. E neste mundo não há outra coisa que nós percebemos aí fora, senão desacordo, desarmonia, desunião. Nação se levantando contra nação, homem contra homem, classe contra classe. Dentro do próprio homem se trava uma incessante batalha interior entre a parte inferior e a superior de sua natureza pecaminosa. Nós lutamos às vezes contra nós mesmos, as nossas picuinhas. E é o desígnio e a vontade de Deus que todas essas desuniões, desarmonias se transformem em Cristo. O desejo de Deus é que a igreja seja exclusiva dEle, pronta para Ele, adorando somente a Ele. E quando alguém ingressa em uma dessas sociedades fraternas, na comunhão com a igreja, assume a obrigação de viver esse certo tipo de vida. Tem um compromisso de lutar por isso.
e não se faz, obstaculiza os fins da sociedade e traz descrédito ao nome da igreja. Nós estamos aqui para defender o Evangelho, defender uns dos outros. Paulo aqui pinta o quadro da vida que deve viver o membro da igreja cristã. E nesses versos aqui que nós lemos de 1 a 4, irmãos, nada se exorta com maior ênfase nas Escrituras aqueles que são chamados ao reino e à glória de Cristo que andar de modo correto. A vida cristã é desafiadora por isso, porque nós somos chamados a andar de modo digno, de modo correto. Por humildade aqui entende-se aquilo que se opõe ao orgulho. Por mansidão, a excelente disposição da alma que faz com que os homens não estejam prontos a provocar e que não se sintam facilmente provocados ou ofendidos. Portanto, é que nós não devemos nos surpreender se encontrarmos em nosso próximo aquilo que acreditaremos que seja difícil de perdoar. O caminho aqui da unidade que Paulo ensina parte por esses princípios. Há um Cristo em quem está toda a esperança de todos os crentes e um céu que é aguardado por todos eles. Portanto, todos deveriam ter somente um coração. Todos devem ter uma só fé. Um só autor, Deus. Uma única natureza e poder. Veja bem que Paulo aqui diz que todos tinham a mesma crença em relação às grandes verdades da religião. Todos eles foram recebidos na igreja por meio de um batismo só. Um Pai, um Filho, um Espírito Santo, com um sinal de pessoas regeneradas, de pessoas separadas para Deus. Deus Pai termina aqui dizendo que habita em todos os crentes, como em seu santo templo, por seu Espírito e por sua graça especial. Um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e está em todos. Esse é o rogo-vos de Paulo aqui nesse capítulo 4. É um grito do apóstolo para a igreja entender. Ele clama, ele conclama, ele sussurra, talvez ele grite: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E esse é o primeiro ponto que eu quero defender aqui, queridos, a necessidade dessa unidade. É a caminhada digna com Deus. O que é isso? Paulo está dizendo aqui que pelas misericórdias de Deus, que você deve andar de modo digno da vocação a que fosse chamado. Deus sempre une doutrina e prática. O apóstolo Paulo aqui vai até o capítulo 3 dessa carta aos Efésios, falando de doutrina, explicando sobre a sua fé, a sua salvação, o seu chamado, a sua adoção, o seu desejo, a sua necessidade de santificação, a sua glorificação. Paulo ensina tudo isso aqui para a igreja, como nós temos aprendido muito sobre os passos da nossa fé. Agora ele começa dizendo, agora você vai ter que praticar. Então eu rogo a Deus para que você ande de modo digno. Lembra da ideia, Deus? Andar de modo digno, a palavra digno é Deus de um lado da balança e você do outro. Uma balança de 2 pratos. Essa é a ideia do texto. É você se colocar de um lado e ver que Deus está do outro e você ter que andar equilibrado. Irmãos, pense que desafio. Mas esse é o grito dele inicial, é que você ande de modo digno. A primeira coisa é caminhar dignamente com Deus. Paulo nos falou primeiro das grandes riquezas que nós recebemos de graça do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, indo à cruz para nos regenerar, nos salvar. E aí ele fala de forma muito clara sobre os benefícios que nós encontramos
de graça em Cristo Jesus, e o principal deles é a salvação nele, eternidade com ele. Agora ele chama a nossa atenção, o que você vai fazer com isso? E aí nós vamos entender que a primeira coisa é esse ajuste, esse andar digno. E aí nós carecemos, irmãos, de uma maior ênfase na nossa consciência cristã, uma súplica, mais encorajamento para poder estar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Porque aqui, Paulo está aqui conclamando, mas Deus é claro e tem o direito de exigir de nós uma postura equilibrada, uma postura mais santa, ordenar. Paulo aqui ele está rogando pela igreja. Como eu posso fazer aqui, na autoridade bíblica, dizer para você, você tem que ter uma caminhada melhor. Você tem que olhar para a sua conduta e ver se de fato você está coerente na sua caminhada com Deus. Irmãos, não nos tornamos cristãos vivendo a vida cristã. Antes somos exortados a vivermos uma vida cristã, porque Deus nos deu essa vida. E agora cabe a nós responsabilidade. Porque a nossa vida ela tem que estar agora em acordo com aquilo que Jesus fez, a sua vida, o seu testemunho. O seu desejo é que todos nós andemos com Ele de forma digna. Então a primeira coisa é a caminhada. Como é que está a sua caminhada? Como você tem respondido ao chamado para ser santo? Como você tem entendido isso? Porque pode ser que para muitos apenas foi agregado à igreja, ao batismo. E eu tenho tido muito cuidado com as minhas aulas para primeiro ensinar para os meus alunos que estão vindo, que estão apreciando a fé, que querem um compromisso com a igreja. Primeiro nós temos que entender salvação, não é isso, Silas? Vamos entender se de fato eu sou um membro do corpo de Cristo, se eu fui encontrado por Ele. Partindo disso, nós vamos trabalhar agora ideias, comportamentos, atitudes em relação àquilo que Cristo pede de nós. E aí eu preciso dar uma olhadinha na minha caminhada. Como é que está a minha caminhada? Ela está digna de Deus, dessa vocação a qual eu fui chamado para servir a Deus? Eu gosto muito do Salmo 100. Vocês sabem disso, eu recito ele aqui constantemente. Celebrai ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai para suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graça e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Irmãos, a gente tem que recitar um salmo desse com entusiasmo. Celebrar o Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e apresentar o seu corpo, a sua caminhada a Ele com entusiasmo. Com a vida mais consagrada. Irmãos, eu penso que não há nada mais urgente, mais importante, mais necessário na nossa caminhada com Deus para ser digna do que esse ajuste de conduta todo dia. Confissão todo dia. Quebrantamento todo dia, arrependimento todo dia. Para que essa caminhada seja razoável. Para que Deus possa estender a sua misericórdia e dizer, irmão, eu estou vendo a sua luta. Eu estou vendo o seu sacrifício para vencer os seus traumas, os seus pecados. Eu estou vendo o seu interesse por estar do meu lado. Então, irmãos, a primeira coisa que Paulo nos chama aqui para isso é para ver essa caminhada, como ela está. Essa vocação que Paulo diz aqui, da vocação, ela está descrita como uma vocação celeste e santa. Separada para você ser inserido na família de Deus e desfrutar dos benefícios que Deus tem
o seu cuidado, a sua proteção, o seu amor, a sua paternidade. Eu olho para o meu Deus como meu pai. Eu não tenho a figura do meu pai mais aqui terrena, meu pai carnal. É uma experiência, um exemplo muito bom para a minha vida, mas eu tenho hoje o meu Deus como meu pai. Aquele a quem eu chego, aquele a quem eu oro, aquele com quem eu falo as minhas verdades de forma objetivas, absolutas, profundas. Eu não tenho medo de Deus, porque eu sei que Ele me ama e eu preciso dEle, eu preciso me ajustar com Ele, eu sei que Ele vai me acolher. Porque eu quero continuar caminhando com Ele, eu quero continuar andando de cabeça erguida, a passos largos e dando testemunho de quem é Ele na minha vida. Isso é viver de modo digno, é caminhar de modo digno do seu Deus que está do seu lado. A cada passo que você der, irmão, lembre que Jesus está do seu lado. E essa é a força da unidade, a necessidade dessa unidade de pensamento, ajustando a conduta com Deus. Segunda coisa, as atitudes dignas de Deus. Primeiro a gente vê a caminhada digna, agora nós vamos ver as atitudes dignas. Paulo vai falar a partir do verso número 2. Com toda a humildade, e mansidão, e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando, suando, gemendo, diligentemente por preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele esboça aqui para nós uma lista que, se nós pudéssemos, nós gastaríamos aqui uma noite. E são princípios tão claros, né, tão bem norteados na nossa caminhada digna. E ele abre aqui dizendo que a primeira atitude é a humildade, que é um termo apenas adotado pelo cristianismo. O mundo adota o orgulho. Santo Agostinho diz que as três principais virtudes que nós devemos ter: humildade, humildade e humildade. Quebrantamento. Pessoas dispostas, prontas, sensíveis, mansas, conforme o texto. Quebradas pelo poder do Espírito. Orgulhos destruídos. São atitudes que nós precisamos demonstrar agora. Isso também é tão difícil. É tão desafiador, mas é digno. São atitudes dignas que Paulo pede à igreja de Éfeso. A gente pede aqui, lendo a Bíblia, para o nosso coração. Esse espírito pronto, manso, doce. O homem manso é aquele que tem sob perfeito controle, com o instinto, cada paixão, cada emoção de sua mente, do seu coração, de sua língua, de seus desejos. Esse é um homem manso. Paulo vai falar aqui da longanimidade, a paciência invencível, que a gente pode também definir. Descreve aqui esse espírito que jamais cede, que porque aguenta até o fim, colhe a promessa e colhe a recompensa. Veja bem, se Deus fosse há muito tempo em que em sua irritação, se Deus fosse o homem, há muito tempo, na sua irritação teria lançado a sua vida no despenhadeiro. Mas Deus é longânimo, paciência esticada. Paciência que não se acaba. E a ideia aqui também é aquela corda, aquela goma, elástico, que você puxa, vai até não aguentar mais e ela não arrebenta. Longanimidade. São atitudes dignas de um cristão, de andar nessa caminhada digna com Deus. Paulo vai falar aí desse espírito de amor. Esse espírito de amor que nós devemos ter um pelo outro. Essa quarta qualidade tão explícita. E é bom de vez em quando a gente lembrar que no grego há 4 palavras, né? O eros é o amor entre o homem e a mulher, que é óbvio, inclui a paixão sensual.
A filia é a cálida afeição existente entre aqueles que sentem muito próximos, ligados pelo afeto, amizade. Uma outra palavra usada no grego storge caracteriza o afeto familiar, as afinidades fraternas. E a última palavra que todos nós conhecemos, a palavra ágape, que traduz algumas vezes por amor e outras por caridade, mas a definição correta é o amor. Irmãos, essa unidade cristã, ela sobrevive muito bem fortalecida, muito bem fundamentada com as nossas atitudes dignas diante de Deus. A caminhada digna, atitudes dignas, e esse esforço que nós temos que ter, a preservar esse ambiente pacífico, alegre, animado, harmônico, entusiasta. Eu não sei vocês, eu tenho prazer de vir para a igreja. Eu me arrumo para vir para a igreja. Eu entro ali antes de começar o trabalho, porque eu quero pensar em tudo, eu quero ver a sintonia, eu quero entrar em sintonia, quero ver vocês. Eu quero ver um ambiente organizado, pronto, para a gente estar aqui, ó, celebrando, cultuando, tudo funcionando, todo mundo aqui sentados em harmonia, em paz. Quantas vezes eu já orei aqui pedindo, Deus, traga paz a esse ambiente, traga paz a esse ambiente, traga paz a esse ambiente. E percebe, irmãos, que muito difícil nós temos perturbações. Porque nós estamos ajustando a nossa caminhada para ser digna de Deus, como família exclusiva dEle. E as nossas atitudes têm que ser alteradas quando nós nos achegamos a Deus. E isso traz isso. Humildade, mansidão, amor, paz, longanimidade, esforço para preservar essa unidade no vínculo da paz, no ambiente gostoso que Deus nos pede. Como isso é bom, irmãos. Eu queria te conclamar, vem para a igreja entusiasmado. Peça a Deus durante o dia, durante a tarde, prepare o seu coração e peça a Deus expectativas para o culto, para a agenda da igreja, para o culto da paixão sexta-feira, para o culto da ressurreição, onde nós vamos receber a palavra da ressurreição, que impacta o nosso coração, que impulsiona o nosso ânimo a andar mais perto de Jesus, pelo que Ele fez. Eu gosto muito da encenação. Acho interessante, acho que faz também as pessoas terem um senso de reflexão aguçada. Muita gente reanimada pela mensagem da cruz. Mas eu gosto quando nós nos achegamos aqui, no domingo de Páscoa, 6 horas, 7 horas, 8 horas da manhã, abrimos as nossas Bíblias e vamos falar que Jesus nasceu, está conosco, é por Ele que nós estamos aqui. Isso me alegra muito, por isso que eu venho para a igreja entusiasmado, antes de começar para orar e pensar em tudo que pode acontecer, tudo aquilo que Deus pode fazer comigo, com vocês. Isso é unidade, irmãos. Isso são atitudes dignas de quem tem uma caminhada digna com Deus. E finalmente, os versos 4 a 6 nos chamam a pensar sobre essa unidade no entendimento digno de Deus. Não adianta eu ser chamado, até tentar esforçar por um senso social, relacional, atitudes boas como essas, mas eu preciso ter um entendimento digno do que é essa unidade. E aí Paulo vai dizer que há somente um corpo em um espírito. Há também, como você foi chamado numa só esperança da sua vocação, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai que está em todos e age por todos nós. Tem que ter entendimento digno também. Nós temos que entender isso, aprender isso é unidade. Isso é você ter um abraço fraterno, caloroso, forte, saudável, com desejos lícitos, de acolher o irmão. Isso é a base da unidade. O entendimento dela, como que eu compreendo a unidade cristã?
Há somente um corpo, um organismo composto do Senhor Jesus Cristo, na qualidade de um cabeça de todos os crentes, de todos nós. Essa é a unidade. Cristo num só corpo, eu e você. Falamos domingo passado, irmãos, dessa beleza do corpo de Cristo, mas falamos e lembramos vocês da responsabilidade do que é ser o corpo de Cristo. Há somente um Espírito. E esse Espírito, ele impregna, ele arraiga nos nossos corações, nos batizando, nos selando para a salvação eterna. É Ele, há só um, não há movimento litúrgico, não há histeria. E é tão bonito isso, né? De manhã nós falamos sobre meios de batismo, né? Estudamos aqui pensando sobre as placas de igreja, as confusões de doutrinas, de liturgias. E até o autor da nossa lição de manhã, né, alertando, né? Como seria bom se nós fôssemos cristãos e tivéssemos todos a mesma ideia litúrgica. Mas aí entra, queridos, o respeito que nós temos pelas diversidades. E nós não precisamos ignorar princípios litúrgicos de nenhuma igreja irmã bíblica, séria. Mas nós não podemos abrir mão desse entendimento digno de que há só um Espírito que enche o nosso coração de prazer em andar com Deus. Nós não precisamos divergir disso, então isso é entendimento digno de ser chamado nessa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé. E aí uma pena que talvez essa fé, ela é às vezes manipulada, né? Essa fé, ela é ensinada de forma equivocada por muitos. Um dos problemas da fé é ela não ser ensinada que ela deve ser colocada só em Cristo. E aí muitos ensinam que essa fé pode ser colocada em ambientes, em processos, em personagens, em recursos materiais. Mas uma pena também que para a unidade cristã, esse é um fundamento, é uma base sólida, que é a única fé em Cristo, porque só há um Cristo, diz o nosso texto. Isso é unidade. Isso é uma cabeça muito bem fundamentada, com entendimento muito profundo e digno de Deus. Digno de andar com Deus, que te chamou numa vocação santa, separada para Ele. Ô irmãos, somente um Espírito, somente um Senhor, somente um Deus e Pai. E esse Deus e Pai, diz o nosso texto, o qual é sobre todos e age por meio de todos. É por isso que eu insisto, repito, que você é um privilegiado, é da família de Deus, é exclusivo, é amado do Pai. E Ele age por você, Ele age por toda a igreja, Ele age por todos nós. Isso é unidade. Cristo, cabeça da igreja. Espírito, santifica as nossas vidas, que sela a nossa fé, que nos ajuda nesse entendimento digno. Essa esperança que é uma só, porque eu e você, nós servimos a Deus, nós lutamos para ter esse entendimento digno, porque nós temos uma esperança de um só céu, uma só salvação. Uma só fé, um só batismo, um só Deus. Irmãos, qual a conclusão que a gente chega? A unidade cristã, ela cria vínculos muito fortes na igreja. E aqui, em 6 versículos, na carta de Paulo aos Efésios, nós vimos o quanto é necessário essa caminhada ajustada.
Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não ajustarmos a nossa caminhada com Deus, digno dEle, da presença dEle, de estar na balança com Ele em equilíbrio, nós não ajustamos as nossas atitudes. Não ajustamos. Continuamos abruptos, às vezes agressivos, arrogantes, orgulhosos, individualistas. O perdão está longe do nosso coração. O amor fraterno está assim tão superficial que nem oi, nem bom dia às vezes não sai. O amor ágape não flui, porque quem não entende o amor ágape, o amor de Deus que te abraçou, não distribui esse amor com ninguém. Então, irmãos, é por isso que a primeira coisa é ajustar a caminhada, para ela ser mais digna com Deus e cuidar das atitudes. Mas busque entendimento. Entendimento também tem que ser digno, que você é para Deus. Quem Deus é para você. Cristo, o que Cristo é para você. Esse batismo espiritual, o que ele representa na sua vida, que transformação ele promoveu na sua vida. Essa fé que você tem é fortalecida todos os dias por Cristo, pelo poder do Espírito. Essa esperança é renovada todos os dias para o seu encontro com Cristo. E esse Deus está agindo por todos nós. Eu quero fazer uma aplicação. Nós vamos participar da ceia. A semana é a semana chamada Semana da Paixão. Nós vamos trabalhar e preparar. Cristo foi à cruz num senso de uma obediência extravagante. Só Ele. Hoje de manhã, o diácono Heloísio leu o texto de Isaías 53, falando quem é esse cordeiro que foi tosqueado como ovelha muda para o matadouro, sem abrir a boca. Esse texto é empolgante. Porque esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele só veio à terra e caminhou com os seus discípulos pecadores, num ajuste de caminhada, todos os dias, corrigindo condutas incoerentes, grossas. Mas ele só veio à terra habitar entre esses, porque ele tinha o desejo de ver lá na frente um resultado. Como diz o texto de Isaías, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Mas ele só foi à cruz num julgamento incoerente, sem nenhuma consistência jurídica, estendendo as mãos para os seus algozes e dizendo: leva-me. E ele vai na maior vergonha e humilhação que um homem poderia passar, seminu, açoitado. 40 açoites com 10 cordas, cada uma com chicotes, com lâminas afiadas, estendidas no seu lombo e cortando a sua carne. E ele vai à cruz. Porque ele tinha um propósito e uma missão a ser cumprida. E ele vai. E lá na cruz ele diz: está consumado.
Mas, irmãos, ele só vence a morte e ressuscita no terceiro dia para confirmar tudo isso aos seus seguidores, para deixar essa história narrada para nós, esse memorial que nós vamos celebrar. Ele só fez isso por causa desse povo de propriedade exclusiva de Deus, que é o seu povo. Ele só fez isso por isso. Ele só fez isso para ter uma igreja unida nele. Irmãos, isso é a melhor notícia que você poderia ser lembrado hoje. Ele fez tudo isso para ver uma igreja unida. Corações unidos. Abraços sinceros. Serviços sinceros a Deus. Amor sincero a Deus. E amor sincero uns com os outros. Isso é unidade cristã. Por Ele. Por Jesus. Eu não sei o que você precisa nesses 3 tópicos hoje. Caminhada digna. Atitudes dignas. E entendimento digno. Tá claro, hein? Tá fácil, hein, Lucas? Ó. Por causa de Jesus Cristo. E é Ele que nós vamos celebrar agora. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Eu quero orar por você. Para que todos nós saiamos daqui muito mais animados nessa unidade. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos e te bendizemos, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, que está entre nós, que age por nós. Luta as nossas lutas, sofre as nossas dores. E nós aqui, ó Deus, às vezes incoerentes, às vezes insatisfeitos, descontentes, até mesmo com o chamado para essa vocação santa, separada, para ser um povo exclusivo do Senhor. Ó Deus, trata conosco. Fortalece o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas. Nós queremos caminhar de maneira melhor, nós queremos ter atitudes melhores, nós queremos ter uma compreensão, um entendimento renovado de tudo isso que nós falamos. Por Jesus Cristo e por Ele nós clamamos. Amém. Pode